Fala pessoal, tudo certo? Vamos fazer um vídeo aqui de 1º de janeiro de 2026. Desejar aí pra todo mundo um feliz ano novo, um feliz Natal aí, embora atrasado. Mas dizer aí que 2026 vai ser melhor que 2025, ao menos a gente espera. 2026 foi um ano difícil pra todo mundo, eu acredito. Então espero que 2026 seja melhor aí que 2025. Também queria mostrar umas atualizações aí que eu fiz no carro. Eu saí de férias metade de dezembro e acabei só trabalhando em cima do carro. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto foi que durante essas férias aí eu mexi bastante em estética no carro. Então fiz uma descontaminação de pintura e fiz um polimento, tá? Polimento old school que eu falo. Por que old school? Usei a massa número 2, que é o que todo mundo usa depois de pintar um carro. Então, o que foi feito aqui? Foi lavado o carro na própria garagem de casa, aí nada de muito especial. Feita a descontaminação com uma clay bar da Vonix, usando o Velube. Aí, passei no carro inteiro. E aí, isso é uma coisa que poucas pessoas falam, mas a clay bar, ela funciona, mas ela não é um negócio que vai salvar a pintura ou vai, por exemplo, tirar todas as asperezas numa pintura que está muito contaminada. Nesse meu caso aqui, a pintura estava bem feia, estava tipo bem contaminada, bem áspera, estava parecendo uma lixa. Isso possivelmente pelo tempo do carro ficou parado, na minha mão nunca fez um polimento, mas o que eu fazia era encerar, passava uma cerinha líquida, né? Então peguei essas férias aí, eu fiz um banhão aí no carro aí de produtos Jequiti, vamos dizer. O problema é que quando tu faz toda essa parte de estética, tu acaba vendo todos os defeitos do carro, né? E isso acaba incomodando e gerando mais prejuízo pra frente. Então, nesse caso aqui, acabou que os para-choques estão totalmente ferrados, né? Ó, uma palha, como é que tá o traseiro. O dianteiro é o pior de todos. Aproveitar aqui, ó. Uma coisa que ninguém fala de Vectra, tu não vê o pessoal comentar, pensa que o carro é indestrutível. Todo Vectra vai ter problema de um pouco de oxidação embaixo das borrachas de porta e embaixo das portas, tá? É super normal, o carro tem borracha dupla, então a água vai parar ali e vai apodrecer. Isso quando eu for fazer os para-choques, eu já quero fazer aquela parte ali também. Para-choque dianteiro. Tá descascando bastante, tá bem feia a pintura, a gente precisa dar um alinhamento na frente. Mas assim, o carro abriu um brilho, bem dizer assim, desgraçado assim. O carro agora tem pintura, ficou um espelhão, sabe? Gostei um monte do resultado de fazer esse tratamento aí em casa mesmo, não gastei só os materiais. Outro ponto, passei a clay bar no para-brisa. Eu não queria passar o prisma porque eu tava com medo de estragar alguma coisa da pintura. Então nesse caso eu usei a clay bar, ajudou um monte. Eu tava com muita contaminação nessa região aqui, ó, bem aqui onde que a palheta, que a parte que a palheta não pega. E acabou que eu passei aí e livrou, teto solar também. Então foi muito bem utilizada a clay bar nesses pontos. Esses pontos compensam pegar a clay bar. Às vezes ter um taquinho aí em casa só para backup, tu lava o carro em casa toda semana, passa um pouquinho, vai passando devagarzinho, que daí ela vai trabalhando e tu vai descontaminando a pintura. O certo aqui agora era fazer um polimentão, passar uma cera e de fato proteger. Eu ainda não fiz, mais por tempo e preguiça. Eu tenho a cera blend que eu comprei para passar nele, tem que passar. Tem que dar outro banho, porque eu usei o carro. Então eu passei, fiz o polimento com a massa de polir número 2 e saí com o carro, fui usando, usei bastante essas férias, mexi nisso daí. E acabei usando e tem que lavar agora de novo para poder passar cera, para não passar por cima de sujeira. Mas o carro ficou muito mais alinhado, muito mais assim gabaritado agora. Dá para dizer que subiu a FIP. Mas é uma das coisas aí que a gente fez nas férias. Outra coisa, abri aqui o capô, que é embaixo do capô.
Uma coisa simples, que algumas pessoas falam que não existia, não tinha como, tá? Por conta da FT. Mas eu consegui fazer funcionar e é relativamente muito simples. Atuador de lenta, tá? Do Vectra original 16 válvulas. Esse atuador original do carro, comprei um novo no Mercado Livre pra poder ter ele, porque o meu outro tava de fato quebrado. Então eu acabei comprando um, coloquei no plug ali da FT e tá funcionando 100%, igual ao original. Corrige lenta, corrige o eletroventilador, que do Vectra ele pesa um monte, ele não é PWM, pelo menos no modelo do meu. Ele não é PWM, e aí quando tu liga, nossa, ele dá uma cocada violenta. Então isso aí corrigiu, cara, 95% dos meus problemas com o carro, tá? Inclusive até por conta disso aqui, o ar-condicionado até melhorou, assim, ele gela mais. Por quê? Porque quando o carro tava antes, sem atuador de marcha lenta, ele baixava muito a RPM. Eu tinha uma válvula canister que tá aqui atrás, ó. Ali, ó. Só que a válvula canister não tem fluxo suficiente para poder fazer a marcha lenta. Nesse caso do Vectra, o atuador dele não é grande também. Não posso dizer que não é gigantesco, não. É um atuador bom, tá? No tamanho bom, mas não é o que de fato o motor necessita ainda. Então nesse caso, tá funcionando 100%. Em alguns casos tu vê que ele dá uma fraquejada, que faltaria volume de ar. Que ele já tá com 100% e ele não consegue abrir mais. Mas assim, do que tava antes pro que ficou agora, melhorou um monte. E sobre o ar-condicionado que eu tava falando antes, ele agora, como ele tem a lente estabilizada em 1500, 1050, 1000 RPM, às vezes baixa para 980, o compressor do ar-condicionado gira com uma RPM que faça ele fazer o vácuo que precise. Meu compressor tem um probleminha de vácuo, ele dá uma roncadinha. Tá velho, é original do carro, tem 30 anos, é normal tá com problema. Então, mas isso deu uma sobrevida para ele, ajudou mais ele a funcionar. Ele agora funciona da maneira correta. Antes estava, tipo, quando ligava o ar-condicionado, baixava para 700 RPM, 800 RPM. E isso força muito o compressor, ele não consegue exercer o seu trabalho num sistema de refrigeração. Ele tem que puxar o ar com vácuo, né, para poder vir para a boca dele, comprimir e jogar sobre alta pressão para poder vir aqui para a parte do condensador. Isso era uma coisa que não tinha antes. Então isso é uma parte que eu resolvi. Tá 100% agora. Coloquei palhetas novas, tá? Palheta de carro velho, eu chamo, né? Porque as palhetas com padrão antigo, né? De silicone. Eu tinha de silicone antes. Ela acabava que por conta dessa curvatura aqui o para-brisa do Vectra faz assim, ó. Aquele lado de lá, ele não começava a pegar, ele começava a pegar só aqui, ó. Daqui pra frente. E isso era uma coisa que realmente me atrapalhava um monte. Me incomodava. Aí agora eu resolvi. Além do que, agora eu ajeitei a questão aqui das saídas de áudio do meu rádio. O meu rádio agora ele tem realmente as saídas que devem ser, tipo, por exemplo, traseira direita é a traseira direita e não a frente esquerda. Quando eu liguei outra vez, liguei um pouco na pressa para querer ver como é que ele ia funcionar, fazer um vídeo para vocês, e acabei não ajeitando isso. Agora tá 100% essa questão. Então, até vou desligar ele aqui para não dar nenhum problema. Aí, vou dar partida, ó. Ele já faz um cold start, ele sobe um pouco mais a RPM. E aí a injeção já dá uma corrigida. Vou ligar o ar-condicionado, ó. Vai dar uma baixadinha. Mal é mal baixou. Já consegue fazer a compensação bem certinho. Então isso aí, cara, ficou uma maravilha assim pro carro. Ajudou um monte. Agora, opa, para 2026 meus planos são ajeitar a estética do carro, né? Ver se eu vou conseguir pintar os para-choques. Isso são as últimas coisas que eu vou querer fazer de fato. Mas é uma das coisas que tem que ser feitas. Mas, primeiramente, o que eu considero, vamos dizer, top 1 é fazer a questão da taxa do motor. O Vectra que tá hoje, ele tá com um pouco destachado, tá? Ele tá com uma taxa menor do que deve ser. E no motor 16 válvulas acaba que o carro fica xoxo de baixo.
fica ruim do carro rodar. E aí isso é uma coisa que eu quero ver de conseguir compensar. Então com o tempo aí eu vou ver de ajeitar isso daí. Além disso eu quero trocar a parte de correia de sincronismo ali do motor. Tá chegando na quilometragem correta. E... correta não, tá chegando na quilometragem que tem que de fato fazer a troca. E aí eu vou ver de já aproveitar essa mão de obra aí pra sacar o cabeçote e ajeitar isso daí. Além disso, tem uns tuchos que batem em volta e meia. Mesmo com bastante pressão de óleo, acho que os tuchos de hoje não tem uma qualidade que nem era antigamente, para durar bastante. Então acabou que vou ter que trocar também. Paciência. E botar 4 pneus novos. E isso pro carro é o que precisa dele para ele poder rodar. Por isso que eu disse, a estética geralmente é o último caso. Eu não prezo pela estética, eu prezo por de fato fazer ele funcionar. Se para ele funcionar, vamos ter que ajeitar a questão da taxa do motor. Ele tá com 9,4 agora, mais ou menos. Eu quero andar com 11,5, 12 e passar pro álcool para poder utilizar ele. Aí para mim vai ficar melhor. Ou andar nos 11 com a gasolina. Esse é o meu plano, que daí o carro fica esperto de baixo. Eu já tive ele com mais taxa, o carro fica gostoso de andar. Tu pega uma subidinha, tu vê que o carro vai empurrando assim o motor, vai subindo assim de boa. Agora não, baixa a marcha, sobe o giro para poder passar de marcha no meio do morro e ir embora. Antes não, ele já vinha aceso de baixo. Isso é uma coisa que a taxa de compressão ajuda bastante. Então, esses são os pontos que a gente vai fazer, então, trabalhar em 2026. Eu não vejo mais o que mexer, tipo, eu já tenho o amplificador, tudo, eu tenho que mexer nessa parte do som para instalar, mas isso é uma coisa mais tranquila. O mais pesado é, de fato, ali na frente, a questão da taxa e de sincronismo. E a parte de estética aí, que é um valor também considerável. Então, esses são os dados. E os pneus, né? Queira ou não, por baixo, nessas 3 coisas que eu falei aí, é mais ou menos 10 mil reais, 12 mil reais. Então, o cara tem que se programar, pensar bem certinho como é que vai fazer. E aí, fazer bem conforme manda figurino, bem certinho, bonitinho, pra gente não se incomodar na frente. Isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Até mais. Boas festas aí pra todos atrasados. E nos vemos aí em 2026. Valeu!